Se a sua marca, o seu negócio e você não sabe as características principais de para quem você vende, ou seja, o seu potencial cliente, você pode estar deixando dinheiro na mesa e inclusive fazendo uma oferta que não gera valor para ninguém. Para você conseguir resolver esse problema e agarrar mais oportunidades e transformar, aumentar a lucratividade do seu negócio, você precisa entender sobre o perfil do cliente ideal e depois sobre as personas. E esse vídeo é sobre isso. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o conceito de perfil do cliente ideal e persona agora. Quando nós falamos de marketing, experiência do cliente, crescimento, growth hacking, a gente precisa partir da premissa de que o seu negócio gera valor para um grupo de pessoas. E aí, quando você consegue decupar, interpretar, buscar, analisar os atributos desse perfil, você descobre e enxerga qual é o ICP, ou perfil do cliente ideal, Ideal Customer Profile. Então, o ICP deveria sumarizar para o seu negócio os atributos social, comportamental, etnográfico e tudo que for observável e extraído a partir do histórico de análise do seu cliente. Se você não tem cliente, você pode imaginar, fazer um exercício de exagerar, extrapolar como seria o perfil do cliente cuja sua solução entregaria o máximo de valor. Por quê? Para que você buscasse uma adesão, uma aderência lucrativa e que te permitisse desenvolver esse cliente no médio e no longo prazo. Infelizmente, eu não encontrei nenhuma estatística relevante para trazer para você sobre ICP, perfil do cliente ideal. Se você souber de alguma estatística de uma fonte confiável, comenta aqui para depois eu adicionar e comentar com as pessoas também. E aí, como é que você de fato traça esse perfil do cliente ideal? Você precisa ter mapeado as informações dos seus clientes atuais de forma a poder traçar esse perfil. Ou seja, para negócios que já tenham clientes, é importante que você tenha um cadastro dos seus clientes e consiga enriquecer esse cadastro, por exemplo, com algumas entrevistas com perguntas-chave que vão te ajudar a tabular essas informações e depois fazer a análise para gerar o perfil do cliente ideal. Se você está começando o seu negócio agora, está construindo a sua marca agora, você pode usar alguns templates que já existem, trazendo para a realidade do seu serviço, do seu produto, trazendo todo o seu background, o seu histórico de criação desse produto, pensando que dor ele resolve, para quem ele resolve, para você ter o seu perfil de cliente ideal, que ainda é uma ideação. Você ainda não tem dados concretos para mostrar, para construir o seu perfil de cliente ideal, mas faz parte do jogo. E aí um ponto interessante antes de passar para o próximo assunto, que são as personas, é interessante notar que se você como uma empresa, como um negócio, tiver diferentes produtos e serviços, pode ser que você tenha perfis de cliente diferente para cada um desses produtos ou serviços. Logo, é interessante você notar nos padrões de atendimento, nos padrões de execução do seu produto ou do seu serviço, se existe mudança no perfil. De novo, para você fazer isso, você vai precisar de uma estrutura de dados que te permita observar e analisar as diferenças, as possíveis diferenças de perfil de cliente para você disseminar a sua estratégia de maneira correta. Falando agora sobre o próximo passo, depois que você definiu o seu perfil do cliente ideal, você pode trabalhar com as personas. Então a persona é uma representação trazida ainda mais para a realidade, para o dia a dia, para disseminar o conhecimento do perfil do cliente ideal dentro da sua estratégia de marketing e de crescimento. Então, a persona, você vai conferir a ela exemplos reais ou fictícios, mas que corroborem, que seja visível exemplificar quem é o seu perfil do cliente ideal. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos imaginar que nós tenhamos um aplicativo, um marketplace para restaurantes e para os consumidores finais. Então, a gente precisa entender, primeiro, qual é o nosso perfil de cliente ideal. Então, aqui a gente pode ter uma distinção de quem é cliente e quem é usuário, certo? E aí, a partir do cliente, trazer esse conceito do perfil do cliente ideal.
Então, imagina que o cliente ideal seja um restaurante, que é o nosso cliente de fato é o restaurante. Horas, a gente pode identificar qual é o perfil do restaurante e qual é o perfil do dono do restaurante. Então, a gente pode colocar que são restaurantes que têm menos de 5 anos de vida, que estão localizados em grandes centros urbanos, que tem uma estrutura enxuta, por exemplo, de até 80 metros quadrados e que não nasceram para receber o público num primeiro momento. Enfim, a gente vai transformando, a gente vai colocando em blocos essas características que são observáveis dentro de um possível restaurante. E aí, a partir disso, o próximo passo é: quem é a pessoa responsável por esse restaurante, quem é a pessoa que vai dar o ok para seguir, para se tornar cliente do nosso aplicativo. Então, nesse caso, é a gente identificar qual é o perfil do comprador e atribuir um exemplo claro para esse cara, para essa pessoa, para esse homem ou para essa mulher. Então, por exemplo, a gente poderia dizer que o nosso perfil é uma mulher, e aí a representação seria a Fernanda que tem 30 anos, ela que mora em Santo André, por exemplo, aqui uma cidade do centro expandido de São Paulo. Ela tem um restaurante de marmitas, na verdade ela tem um delivery de marmitas, é um delivery que tem 3 anos de vida. A Fernanda, ela trabalha 4 vezes na semana, então esse é mais um hábito que você poderia trazer do perfil do seu cliente ideal. E aí você consegue traçar o perfil para que você, de fato, faça uma comunicação aliada e embasada nesse perfil de cliente, e aí você pode colocar os medos, as dores, as objeções dela. Então, o grande ponto do dono do restaurante, por exemplo, é que ele talvez não tenha noções de marketing, não tenha noções de como atrair clientes. Então você é responsável por suprir essa demanda para ele. Então, na sua comunicação, por exemplo, sabendo que você está falando com a Fernanda, de 30 anos, que tem um negócio de marmitas e que a principal dor dela é que ela não tem conhecimento de marketing para atrair pessoas para comprarem, você pode gerar uma comunicação específica para ela e mergulhar no universo dela para agregar valor com a sua solução, por exemplo, tecnológica. E por que você não participa comigo desse vídeo? Comenta aqui um exemplo, cria um exemplo para você, para eu avaliar de persona e de perfil do cliente ideal aqui nos comentários. Eu vou adorar receber seu exemplo e conseguir avaliar junto com você. Fechado? Manda aqui! E aí, para a gente fechar a discussão, vamos trazer os conceitos importantes dentro do universo das marcas que crescem muito rapidamente. Ou seja, gestão da experiência do cliente e growth hacking. Os dois estão intimamente relacionados e conversam muito com a questão de perfil do cliente ideal e persona. Então, a partir do momento que você consegue desenhar essas personas, entender o perfil do cliente ideal, saber se existem diferenças com o que você tem para os seus produtos ou serviços, você está mais propenso a criar uma experiência mais atrativa, mais intensa, mais positiva e fazer com que essa pessoa tenha uma excelente experiência usando a sua marca e depois pode voltar ou te indicar. E isso conversa diretamente com o conceito de growth hacking, com o conceito de crescimento, certo? Então, à medida que você gera boas experiências, seus clientes compram mais, diminuem o seu custo de aquisição e podem indicar você, a sua marca, para pessoas iguais a ela, diminuindo bastante também a necessidade de novos entendimentos no curto prazo sobre perfil de cliente. Beleza? Então, pensa nisso e fica essa reflexão para encerrar o vídeo. O quão bem você conhece o seu cliente a ponto de desenhar o perfil do cliente ideal e a representação que é a persona. Se você gostou do vídeo, deixa essa curtida e por que não encaminhar para 2 ou 3 amigos que estão com essa dificuldade e podem se beneficiar com o conceito de ICP e persona. Um abraço!